Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E nesse momento eu venho apresentar um pouquinho para vocês de como foi a nossa primeira mentoria média, tá? Com o tema Vencendo a Frustração. Eu vou falar um pouquinho para vocês como foi o nosso encontro, e se eu vim gravar esse vídeo, venho trazer para vocês um pouco sobre a minha história com a medicina, como foi a minha trajetória, mais ou menos para dar motivação para vocês. Então, quem sou eu? Tudo começou em 2011. 2011 foi meu primeiro pré-vestibular, mas eu não passei de primeira porque eu não tinha uma base suficiente. Eu lembro que quando eu comecei nesse pré-vestibular, eu tive que sair da escola particular, não consegui, né, meus pais terem condições de pagar. E aí eu me formei no colégio público, parte do meu ensino médio foi público, parte particular, ensino fundamental também. Então eu nem sempre tive base. A minha vida nem sempre foi fácil em relação aos estudos, tá? Eu nem sempre tive muito foco com o estudo. Ali eu estava começando e eu não tinha ainda o que eu precisava para passar. Então, em 2011, não foi suficiente apenas um ano para colocar em dia, né, tudo aquilo que eu não tive de conteúdo aprofundado. Então, eu não passei. Aí, em 2012, mas o meu foco era passar em medicina aqui em Campos. Aí, em 2012, eu comecei a pedir a Deus, a orar a Deus, pedindo uma orientação sobre o que ele desejava assim, em mim, e pedir a ele alguma ocupação, que eu pudesse trabalhar com alguma coisa. E aí veio a ideia de dar aulas particulares. Então, eu comecei com a história de aula particular, foi durante minha caminhada rumo à medicina. Então, assim, eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Eu não aguentava mais, assim, ficar só estudando. Pra quem está começando, a gente fica, assim, cheio de incerteza, né? Você fica olhando lá na frente, meu Deus, eu não sei quando que eu vou passar, eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter alguma coisa. Então, a gente sente necessidades, né, em relação a trabalhar, se ocupar. Então, eu pensei, então, por que não dar aula particular? Aí comecei minha caminhada nesse ramo, que tudo começou em 2012, ali eu botei a foto de um aluninho por isso, para representar. Eu só fui ser aprovada em 2017, em 3 vestibulares, que foi a Medicina de Petrópolis, foi Itaperuna, e passei aqui em Campos também na época. Só que eu optei por Petrópolis por ter sido mais viável, e na época houve uns probleminhas também judiciais da outra faculdade, né, de medicina de Campos, e aí eu não pude ir, porque só conseguia entrar com advogado. Eu não tinha condições de minha família para pagar advogado, né, para poder conseguir entrar certinho. Então muita gente entrou na minha frente, foi uma bagunça. Então eu fui obrigada a ir para Petrópolis, mas estava super feliz com a vitória, sabe? A primeira vez que você passa, você já fica felizona. Então imagina passar em 3. Então, a que ficou mais viável para o empréstimo que meu pai fez na época foi Petrópolis. Então, eu fui com maior emoção, né? Só pensando no lado emocional, né, do meu sonho. Eu quis saber. Eu não quis saber o que ia acontecer, o que ia ser da minha vida, mas só queria estar lá. Então, meus pais bem preocupados, assim, né? Porque eu sempre falei que queria passar em Campos, que eu ia tentar bolsa aqui. E estar em um lugar estranho, uma cidade longe da família, é bem preocupante, né? Mas, graças a Deus, foi uma grande experiência, tá? Foi ruim por um lado, porque eu não estava escutando mais a voz de Deus. Nessa caminhada eu me perdi um pouco com Deus na minha espiritualidade. Então, assim, de 2012 a 2017, 5 anos mais ou menos para eu conseguir ser aprovada. Então, eu precisei estudar bastante, precisei ralar muito. E aí, eu fui para lá achando que ia ser super fácil, conseguir bolsa, conseguir fiéis, mas não foi bem assim. Mas eu insisti, eu fiz a minha parte, eu fui muito boa em todas as matérias, foi excelente. O CR era ótimo, mas infelizmente não consegui financiamento nenhum. E o financiamento interno que eles tinham só veio depois de alguns anos. Então não ia ter como eu renovar minha matrícula. Então não tive como ninguém me ajudar, não tive, minha família infelizmente não pôde, mas eles lutaram da maneira deles, eles fizeram a parte deles, e eu lembro que eu até cheguei para meus pais e falei para eles não se preocuparem mais com a história, que se Deus quisesse que eu voltasse um dia, ele ia dar condições para isso, ia dar um meio necessário para que eu pudesse retornar, porque eu não queria colocar minha família em risco, eu não queria colocar ninguém no problema, cheio de dívidas, sabe? Deixar meus pais a ponto de quererem vender tudo, eu não ia deixar isso acontecer jamais. Então, assim,
Eu cheguei a passar também em alguns federais, tá? Pelo Enem, só que medicina faltou alguns pontos nessa época. Então, 2017 foi o início da jornada, né? Uma medicina mesmo, porque lá tive muita experiência de estudo com ótimos professores e tudo mais. Só que aqui o intuito é falar sobre como eu venci a frustração, ou seja, como eu venci essa depressão pós-faculdade, porque você conquistar aquele sonho de primeiro é muito bom, né? Muito mais fácil do que reconquistar. A restituição é sempre mais difícil, porque você vai ter que demandar uma força maior. E essa força para você se manter no caminho da restituição tem que vir de Deus. Porque a única força que vai te manter, a força nossa natural, a gente não aguenta, gente, não aguenta. Você pode até conseguir conquistar coisas com a sua força, com a sua própria força, mas é bem exaustivo, sabe? Então, por que não a gente deixar Deus nos ajudar? Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, nas orações, nos propósitos de orações, para saber de Deus se realmente eu tinha que insistir nesse assunto. Eu cheguei a várias vezes pensar que era uma obsessão, porque a medicina se tornou um ídolo na minha vida. Por muito tempo, durante essa caminhada, uma aprovação, eu só vivia para estudar. Esses 5 anos foram marcados de muito estudo, de uma idolatria. Eu sonhava com a medicina o tempo inteiro. Eu tinha sabe, aquela paixão doentia pela medicina. Eu queria estar ali, queria estar na faculdade, eu só imaginava isso, eu pensava nisso. Eu não tinha muitos momentos de lazer. Eu namorava na época, eu fui noiva, não dava atenção suficiente ao meu relacionamento. Então, eu vivi em volta de uma idolatria muito forte, que eu fui entender bem depois. Quando eu entrei em depressão, foi importante para eu me reconstruir, para Jesus mostrar minha verdadeira identidade. Então, em 2018, eu coloquei essa foto porque marca o período de maior depressão da minha vida. Foi uma frustração enorme, né? Para mim, assim, acabou o mundo. Estaca zero. Nossa, depois de eu ter sido aprovado, eu estou regredindo. Só vi esses pensamentos na cabeça, só vi esse tipo de coisa. Mas aí, o que eu fiz? Já que eu estou aqui, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa. E tudo que eu ia fazer, tudo que eu tentava até voltar a estudar para o Enem, o meu pai falou, tenta fazer o Enem. Eles me incentivaram, faz o Enem, estuda para o Enem, mas eu não tinha força. Então, assim, eu não tinha mais cabeça para isso tudo. Depois de 5 anos estudando, fazer tudo de novo, então, só pela força de Deus, pela força do propósito mesmo. Então, se Deus ele tem um propósito na sua vida, ele vai te dar recurso, ele vai te dar tudo que você precisa, a força, a sabedoria, a direção, para você não sobrecarregar. Quando a gente se sobrecarrega, geralmente é quando a gente está usando a nossa força, geralmente é quando a gente está fazendo do nosso jeito alguma coisa, sabe? Porque a estafa excessiva, quando a gente chega no limite do limite, é porque muitas vezes a gente não está escutando, não está se entregando ao Senhor, não está descansando nele quando é preciso, sabe? Naquele momento que você está aflito, que ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Então, muitas vezes a gente se enche tanto de obras, de coisas para fazer, como eu me enchia de estudo o tempo inteiro, que eu não descansava em Deus, só queria saber de ser aprovada logo, eu preciso ser aprovada. E cada ano que eu perdia, eu mudava minha forma de estudar, eu mudava tudo. Então, será que é uma característica boa? É muito bom você se manter uma pessoa em movimento, uma pessoa que não se conforma, isso é muito bom. Mas tudo tem limite, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Então, gente, em 2019 foi o ano que eu comecei a engatinhar, né? Aprender a viver, vamos dizer assim. Eu voltei a orar mais, eu passei a buscar Deus do meu jeitinho, mas fui indo, tá? Eu fazendo tudo errado, eu ainda estava ali. E eu estava nessa foto de 2019 com o jaleco do IFE, centro, que eu entrei e consegui passar na prova do curso técnico em Química no campus centro. Então, foi um marco muito, muito grande na minha vida, porque antes da medicina eu queria mesmo ser química. Então, ali eu pensei em fazer essa prova. Eu estava bem mal ainda, mas não estava tão mal quanto em 2018. Então, assim, no final do ano de 2018, eu já estava ali pensando em fazer algum curso, alguma coisa, para me manter nesse caminho. Mas eu já estava buscando a Deus, só que eu não tinha respostas negativas. Eu só pensava, nos momentos que eu tinha um pouco de vontade de estudar, eu pensava em continuar tentando.
Então, assim, eu estava bem frustrada, bem cansada. Então, eu não conseguia manter a rotina de estudo, eu não mantinha. Não mantinha, não. Era bem complicado. Então, eu fazia tudo do meu jeito, assim, bem bagunçado. Eu só pensava em fugir. Em 2018, eu estava numa fase bem assim, quero fugir de tudo, não quero fazer nada. Então, eu comecei a ter que me obrigar a fazer as coisas básicas. Eu comecei a ter que me obrigar a sair um pouquinho para ir na esquina, para caminhar um quarteirão. Eu comecei a me obrigar a fazer algumas coisas. Então, minha mãe também ficava, às vezes, me incentivando a sair, a passear, fazer alguma coisa, porque eu não via mais sentido na minha vida. Eu perdi, para mim, na minha cabeça, eu perdi aquele objeto de adoração. Eu perdi a medicina, entendeu? Então, assim, como que eu fiz para voltar a engatinhar, para voltar a viver, né? A sentir motivação novamente para estudar? Foi a partir da minha entrada no IFE. Por isso que eu digo que o IFE, esse curso técnico em Química, salvou minha vida. Me ajudou muito, porque me colocou em movimento. Tá? A partir desse curso, eu fui tendo uma rotina de horários, uma organização eu tive que ter para poder fazer as provas. Eu fui muito bem, graças a Deus eu consegui ir bem em todas as matérias. Eu consegui fazer tudo, mesmo pesado, mesmo cansado, sabe? Mesmo tendo muitas crises de ansiedade que eu sofria, de pânico, depressão, porque eu sempre estava olhando para o passado, né? Então, é uma dica, mais uma dica que eu dou para vocês uma dica assim, crucial. Ainda que doa, permaneça em movimento. Permaneça em movimento, porque um dia vai fazer sentido para vocês tudo. E para mim fez, lá na frente vocês vão ver. E aí, 2021, então, foi o início do meu retorno, o início do retorno aos estudos, o início da restituição. Porque a restituição do meu sonho não foi só no momento da aprovação pelos fiéis lá. Quando eu retornei para a medicina, não. O início da restituição é aquele momento em que você se decide de verdade, agora eu vou lutar por isso. E você passa a caminhar em prol disso, em prol do seu objetivo. E aí eu fui registrando a minha caminhada até lá. Mas por quê? Só em 2021 que eu consegui ter um pouco de motivação. Porque ali nessa pós de 2021 foi um momento que eu tinha acabado de fazer uma matrícula em um cursinho. Eu estava trabalhando, né? Continuei dando minhas aulas nesse tempo do IFE, né? Continuei trabalhando, estava trabalhando no açaí do meu pai, trabalhava na loja de açaí. Eu fazia várias coisas, tá? Continuei dando aulinha para alguns alunos. Em 2021 eu fui ter motivação. Por quê? Por que surgiu? Porque Deus viu a minha fé. Por eu estar em movimento, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, ele foi vendo tanto a minha fé que ele foi me dando o ânimo que eu precisava aos poucos. E eu estava buscando a Deus. Então, em 2021 foi o início daquela vontade de estudar novamente. E há muito tempo eu não sentia. Eu estava estudando no IF, mas estava fazendo tudo assim, por obrigações, né? Aí em 2021 eu lembro que nessa foto estava até com um caderno do IF na frente, que eu estava estudando, a gente tinha acabado de estudar para alguma prova que ia ter, e eu estava muito feliz esse dia. Estava sentindo felicidade novamente. Então, o que eu digo para vocês é que, gente, vale a pena a gente se manter em busca de respostas, sabe? Com Deus. Com Deus você nunca perde. Então, em 2022, aí tá, eu não passei de 2021 para 2022. Em 2022 eu retornei com os estudos, tá? Fazendo simulados, fazendo tudo que eu podia para melhorar. Eu fui vendo as minhas falhas, eu fui estudando em cima das falhas. Foi o ano em que eu apliquei todo o meu método. Eu já vinha trabalhando em cima disso, né? Em 2021 já estava trabalhando da forma como eu ia estudar, como eu ia fazer esse método. Em 2022 eu passei a estudar dessa forma, o que iria se tornar o meu método de trabalho. Em 2022, então, eu consegui estudar certinho, com horário, direção, acima de tudo. Não foi um ano que eu estudei demais, tá? Foi um ano que eu estudei menos até. Foi o ano que eu menos estudei e me deu um ótimo resultado para ser aprovado em 2023, pelo FIES, tá? Uma nota que me deu a oportunidade de entrar na medicina de campus, que era o primeiro objetivo, né, em relação à medicina, era passar aqui em campus. Aí eu consegui, porque nessa época também, na época não tinha FIES na faculdade daqui.
Então, aí foi um grande susto para mim, porque eu já estava já vivendo outra situação, eu já estava fazendo farmácia na UFRJ. Quando chegou a notícia, então eu larguei tudo. Eu já trabalhava em farmácia de manipulação, né, como técnica em química, já estava começando a me adentrar em outros ramos, e aí veio a aprovação em 2024, tá ali a foto, eu na frente da faculdade de medicina de campus. Então, quando é propósito, gente, que permanece até hoje. E quando é propósito de Deus, não adianta. Mesmo você querendo fugir, você cansando, você não aguentando mais, tudo vai cooperar para esse objetivo. Tudo. Ele vai te dando força de alguma forma, vai te animando, vai te levando para frente, mas você tem que aceitar. Na verdade, no fundo, você sente uma inconformidade. Você fica inconformado com a situação que você está vivendo. Então, se você já tem isso dentro de você, esse não conformismo, essa coisa de, meu Deus, eu não posso aceitar essa situação que eu estou vivendo, isso está muito errado, isso está muito fora de quem eu sou, por que eu estou passando por isso? Se você fica assim e procura saída, e procura respostas e não se conforma, isso já é um grande sinal de que é o seu propósito. A medicina é para você. Agora, se você está parado, está num estado assim, bem paralisado, então você precisa buscar a saída em Deus. Você precisa buscar a direção nele primeiro, para saber se existe propósito nesse objetivo que você tinha, né? E que agora você não sabe se tem mais, se você realmente foi chamado para a medicina. Então, eu quero dizer para vocês que essa mentoria média ela é voltada para os estudantes de medicina, para os vestibulandos, aqueles que estão ainda buscando ser aprovados em prova de vestibular ou Enem. E você que também já é médico formado e tem experiência para compartilhar com a gente, comigo também, porque assim, eu acho que quando a gente motiva uns aos outros, quando a gente compartilha, a gente está se fortalecendo. Então, foi uma maneira que eu vi também, eu senti o coração, em oração, né, senti Deus falando comigo para montar essa mentoria médica totalmente gratuita, eu não tenho interesse financeiro nenhum, eu não tenho nenhum interesse profissional, nada. Vocês não precisam pagar nada, é um momento só nosso mesmo, com que eu queria chamar vocês que estão nesse caminho uma medicina, vocês que já estão atuando, porque é importante que Deus ache legalidade para ele atuar. Então, eu quero que a partir desse grupo, que ele possa falar fortemente com a gente, que possa nos fortalecer, nos ensinar a vencer cada etapa difícil que a gente passa. E a cada nível que você alcança, um novo desafio surge, né? Então, gente, eu vou agora dar uma pausa aqui e na parte 2 eu venho falar com vocês sobre o passo a passo, como que eu venci a frustração, tá bom?